O Presidente da República nomeia o Primeiro-Ministro, nomeia todos os ministros que estão a ocupar aqueles cargos, aquelas pastas da nossa sociedade, etc, etc. Todos os ministros são ministros de confiança do Presidente da República. É confiança. É por confiança. É o Poder Executivo. Depois temos o Poder Legislativo, que é a Assembleia da República. Depois temos o Poder Judiciário, que são os tribunais. Tudo isso aí está sob comando do Presidente da República. Então eu pergunto, há separação de poderes em Moçambique ou não há separação de poderes em Moçambique? Esses poderes que eu mencionei agora são independentes ou dependentes? E no final, temos a imprensa. Bem, falando de separação de poderes em Moçambique, é uma pura mentira. Não existe separação de poder por uma questão simples. O que você entende por separação de poderes? Separação de poderes, eu entendo que, por exemplo, o poder judicial é independente do poder executivo e legislativo. Só que há onde tem que haver consonância porque todos fazem parte do mesmo Estado. Então, quando não se sente essa separação, quando temos na República de Moçambique uma Constituição que é contra a democracia, digo isso porque a democracia foi criada para diminuir os poderes ao rei. Então, a Constituição moçambicana legitima o rei. Qualquer um que seja presidente, mesmo que não seja da Frelimo, tem todos os poderes. Então, o que é que fizemos? Voltamos para trás. Não é democracia. O modelo que nós estamos a seguir em Moçambique não é democracia. E tem mais. Não há separação de poderes porque em algum momento eu sinto que percebi que o Estado moçambicano, ou o Partido Frelimo, percebeu que há um pouco de autonomia dos governadores provinciais e alguns GDs. Sentou juntamente com a Renamo e elaboraram um documento que matou totalmente a democracia, que é a nova lei eleitoral, se não me atrasou a memória, que diz que o partido que tem, por exemplo, um presidente do município, governador, pode a direção sentar, escrever, tirar o presidente e tirar o governador. E isso, acho que foi a experiência que a Frelimo teve, queria tirar o Manuel Rodrigues lá em Nampula. Não foi possível, porque o Manuel Rodrigues foi eleito e tem que cumprir o mandato. Temos o caso da Matola, que puseram aquele boneco que agora é governador. A Frelimo não queria que fosse ele a seguir. Quem é o boneco? O Manuel Túlio. O atual? O atual governador da província de... É um boneco lá. É um que não era de consenso dos camaradas, ele era visto como incompetente, mas estão aí a trabalhar com ele porque a lei, ele é um sortudo. A lei lhe permite isso porque foi eleito. A lei em que ele foi eleito, o regime, diz que quando sai o número 1, segue o número 2, depois o número 3. Com base na lista? Sim, sim, com base na lista. Então, em suma, para dizer que em Moçambique não há democracia. O Presidente da República atual dá ordens ao Parlamento, aos deputados da Frelimo, e inclusive também, como tem todos os poderes, pode dar ordem ao Partido do Renamo, dá ordem ao Partido do Renamo. E tem uma coisa muito grave nisso tudo, Somianga. O governo central é que manda em tudo. Repara que o Presidente da República, quando houve aquele incidente lá em Nampula, ele correu, foi para lá e a Assembleia da República não esteve lá porque não tem meios. O governo central em Moçambique centraliza todos os fundos. Os tribunais aprovam seu orçamento, depende do governo. Se o governo quiser castigar, não dá. Procuradoria, depende do governo. Todos os ministérios dependem do governo. Eu penso que se houvesse separação de poderes para haver independência, para cada setor se sentir à vontade, tinha que se produzir um certo orçamento e estar lá disponível para cada ministério, e todos os ministérios iam desaguar no Tribunal Administrativo, que é onde fiscaliza-se, portanto, as contas. Sim, as contas. Então, até esse extremo, não há mesmo, portanto, separação de poderes. O Presidente da República nomeia primeiro-ministro e todos os ministros e vice-ministros. Nomeia secretário de Estado, nomeia reitores, quer dizer, setores, sim, na área militar também, ele é que nomeia. Então, e na Sabe dizer que em Moçambique o poder
está centralizado apenas no presidente da República. Sim, sim. O presidente da República é que manda tudo. Exato. Não pode ser questionado o presidente da República. Não é. E por causa disso, do quarto poder, que questiona muito a governação da Frelimo, há aquela lei que está a ser ensaiada que é para coartar, portanto, os mídias. Em que, por exemplo, o número de estrangeiros que vinham a Moçambique tem que diminuir, os valores a pagar para estar aqui também são valores Altos. altos. Para desencorajar a mídia internacional. Inclusive, querem, portanto, criar, digamos, carteira profissional para a área dos jornalistas. Por que não criam para nós, pessoas que precisamos, estamos a reclamar deles? Não abrem espaço para nós, por que não fazem isso para nós? Só querem andar a atacar setores que ajudam, portanto, no desenvolvimento do país. Nem terrorismo em Cabo Delgado, eles souberam através da imprensa. Eu estou feliz. Eu preciso de transmitir o meu sentimento que aquilo que eu levantei no passado sobre a separação de poderes parece que começa a ganhar impacto hoje. Busquem informações lá no passado, vocês vão se aperceber que o cidadão nacional que levantou sobre a concentração do poder foi João Massang. Ok. E hoje, alguns acordaram. Quem acordou foi a própria Renamo na Assembleia da República. Quem acordou também foi o MDM na Assembleia da República. Porque eu vinha levantando exatamente isto aqui. Que Moçambique não é um Estado, como é que chama? Monárquico. Isso é exato. Não é monarquia. Nós não vivemos a monarquia. Moçambique tem uma Constituição. E nós não falamos, por exemplo, da separação de poderes sem falar da soberania. Porque logo no número 2 diz que a soberania reside no povo. E quando nós falamos da separação de poderes, falamos dos órgãos de soberania. Os órgãos de soberania é a Assembleia da República, são os tribunais e este poder judicial. Mas tem uma particularidade no meio disto aqui. E hoje começa de facto a levantar um debate. Por quê? Se nós olharmos as outras constituições, não significa que pelo facto de você ser presidente de um partido político, também deve ser presidente da República. E a Frelimo, no seu estatuto, não é criaram exatamente esta coisa de que em simultâneo quem dirige o país tem que ser em simultâneo também o presidente do partido. É por essa razão que nós temos esta incongruência na governação. O país está parado há 48 anos por causa desta questão da acumulação de poderes do partido e também da presidência da República. De que forma que isso prejudica ao nosso povo? Ou a democracia, em tanto que está? Prejudica. Nós não precisamos trazer aqui uma fórmula qualquer. Nós temos que olhar, porque quando alguém encarrega a responsabilidade de olhar pelo país, Minhanga hoje está a trazer um assunto bastante sério. São esses assuntos que nós gostamos de debater. São esses assuntos que nós precisamos de transmitir o nosso pensamento, a nossa forma de olhar pelo país, de quem tem a responsabilidade de dirigir o país. Ok. Este senhor aqui, o senhor Inhoso, não está a dirigir o país como deveria ser. Ele dirige o país na moda do partido dele. É por essa razão o moçambicano da primeira é aquele que pertence ao partido Frelimo. Nós os outros somos moçambicanos da quarta, da quinta. Por quê? Porque nós pensamos de forma diferente. Quando alguém chega ao ato magistrado do país, abdica de tudo, escuta mesmo aquela coisa que não é nada, significa que aquele membro da Assembleia Municipal, se tem uma ideia, tem que ter espaço para ouvir. Aquele cidadão de lá da aldeia tem que ter espaço para o presidente ouvir. Aquele cidadão que está lá. Então significa que este indivíduo começa a olhar ou as informações que são dadas pelos assessores, por pessoas da confiança que nomeou para ajudar na governação, chega.
Não é exatamente esta coisa que nós estamos a assistir no nosso país. Estamos a assistir as coisas de forma diferente, não é? Porque, primeiro, os homens da confiança são pessoas que foram resgatadas, onde foram resgatadas com timbre do partido e deixaram, com o andar do tempo, de olhar para o povo e começaram a olhar para os partidos. Começaram a olhar o partido. Olha, quando nós somos governados num país por indivíduos que olham muito para o partido e não olham para o povo, as consequências são exatamente essas, políticas, econômicas e sociais. Sabes, eu tomei conhecimento que afinal de contas em Moçambique não há dinheiro. Esta greve que os professores estão a ter aí, estes atrasos de salários, é que não há dinheiro em Moçambique. Não há dinheiro mesmo? Mas nós temos que questionar. Nós temos que questionar onde é que está o dinheiro. Onde é que este governo... Não há dinheiro em Moçambique? Não há dinheiro. Não há dinheiro. Nos bancos não há dinheiro. Mas a pergunta que eu devo colocar, onde está o dinheiro de gás? Quantos moçambicanos têm informação de carregamentos que estão a ocorrer na bacia do Rovuma? Esses carregamentos, quando é que nós tivemos em termos de lucros? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É uma informação privilegiada, é uma informação escondida que nós não devemos saber. Não há dinheiro em Moçambique. Não há dinheiro em Moçambique. É por essa razão, no Comitê Central, este senhor, o Presidente da República, propôs de que seria ideal se nós financiássemos o combate ao terrorismo do que o processo eleitoral. Sabe por quê? Porque ele queria se manter no poder. Se nós não financiarmos as eleições, não é? E financiarmos o terrorismo... Quem ganha é o próprio ganha é o próprio partido. Ganha é o próprio... É por essa razão estamos a falar exatamente esta questão da separação dos poderes. Sabe por quê? Da forma como foi desenhada a nossa Constituição, não ajuda para este país poder desenvolver. Por uma razão bastante simples. O Presidente da República não pode ser processado. O Presidente da República, olha, aqui usa o termo ou a teoria de Maquiavel. Maquiavel, naquele livro O Príncipe, está lá escrito que o rei em exercício não pode ser julgado. Não pode ser julgado. Não pode ser processado. Quem que vai processar a ele? Então, nós estamos a falar aqui da separação dos poderes. Estamos a falar da separação... Mas o Maquiavel não falou, não escreveu num contexto de democracia. Foi no contexto de democracia ou no contexto de monarquias, etc. Independentemente disto, mas nós buscamos como exemplo... Porque nós temos a África do Sul um país democrático. Nós mas buscamos... que o presidente em exercício vai ao banco dos réus. Sim, por causa da separação de poderes. Por causa da forma como a Constituição foi escrita. Há um dado muito interessante que eu vou trazer aqui em Muianga, da África do Sul. O Nelson Mandela, em 1994, quando soube ao poder, uma das coisas que disse que coloca a África do Sul como está hoje era deixar o poder judicial da forma como funcionava no passado. Ou no tempo colonial. Ou desde o tempo do apartheid. Não se mexeu a estrutura judiciária. Não é por acaso que Mandela fez isso. Mandela sabia muito bem que poderiam corromper a justiça. A justiça. A nossa justiça hoje está corrompida. Sabe por quê? Porque qualquer indivíduo que é nomeado, o presidente nomeia o presidente do Tribunal Supremo, Procurador-Geral da República, nomeia o presidente do Tribunal Administrativo, nomeia o presidente do Tribunal Constitucional, nomeia todos aqueles que fazem parte dos órgãos de soberania. Não, nomeia até o fiscal, aquele que devia garantir... Sim. Então, todos esses devem obediência a quem o nomeia. Sabe, há uma coisa, há uma imagem, não sei se... Em 30 segundos. Sim, em 30 segundos. Eu não sei se o Fly tem, que nós temos a chegada do presidente na Assembleia da República. E você vê como é que a presidente da Assembleia da República fica para receber o presidente da República. Ela se redime ao presidente da República. Que as coisas nas nossas democracias não é esta. Não funciona, o presidente da Assembleia da República é um órgão
de soberania. Então significa que o presidente visita um outro órgão. Não há nada de se diminuir aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? É por causa desta coisa De nomeação. de separação. Aliás, na Assembleia da República, atenção, ninguém nomeia. Não, o Porque- presidente da Assembleia da República... não é nomeado pelo presidente. A Assembleia da República é um órgão que é eleito e dentre eles lá elegem o presidente. O presidente da República, Mas são membros do partido, Frelimo. independentemente disso, nós não podemos contrariar o que diz a Constituição. A presidente ou o presidente da Assembleia da República sai dentre os 250 deputados eleitos. Exatamente. O presidente não... Massango. Sim. A Assembleia da República tem a maioria dos deputados são do partido Frelimo. Ok. Como do partido Frelimo, que foram eleitos no sufrágio universal, entram na Assembleia da República e dentre eles têm um comando, sendo do partido Frelimo, tem um presidente do próprio partido que dita as regras. Aí entre vocês, quem deve assumir a presidência? Claro que a nomeação não é aquela igual a do primeiro-ministro, a do Tribunal Supremo. Agora, etc. aí, Muyanga, deixa-me só terminar em 30 segundos. Mas são 30 segundos porque o Hélio Langa tem que falar também. Tem que falar 5 Porque minutos sem nós parar. estamos no processo eleitoral, o povo moçambicano é convidado para também discutir. Eu quero que o senhor ponha aí para os próximos debates a questão das maiorias nas assembleias municipais, nas assembleias provinciais, incluindo a Assembleia da República. Muito obrigado. Porque Doutor Hélio. enquanto nós continuarmos com as maiorias, são essas maiorias que ditam regras. São essas maiorias que estragam A o maioria país. que vence, a maioria que vence. São Doutor Hélio essas maiorias que mais uma colocam vez de seja fato em bem-vindo. causa Vamos o diretamente país. ao assunto de separação de poderes em Moçambique. Há separação de poderes em Moçambique? Primeiro, eu quero agradecer a Deus por permitir que eu esteja aqui nesse momento de estudar e saudar o povo moçambicano por estes contributos a este programa. Dois, eu quero falar para a questão da separação de poderes. De uma maneira... Peço o emprestado do microfone para o doutor. Eu quero, portanto, olhar para esta questão da separação de poderes de uma forma diferente. Bom, por quê? Por uma razão muito simples. Na verdade, nós quando falamos muito da separação de poderes, na verdade, tudo incide sobretudo para a questão do judiciário, né? Nós temos 3 poderes, que é o poder legislativo, o poder judiciário. Temos 4. A imprensa não é poder, meu cara. Você está aqui agora, está a representar, está na imprensa, tem um poder. Os poderes, aqueles que instituídos para aquilo que se Sim, chama mas a carinha a república. mim, pelo menos eu ficar um pouco confortável. A questão o poder político. O que é que está em causa aqui? Na questão do poder judiciário, que é aquele que, de fato, na abordagem geral, no que diz respeito à questão da separação de poderes, é aquele que, de fato, é considerado como sendo a vítima da suposta ausência da separação de poderes. O judiciário tem uma particularidade, é que os juízes, no exercício das suas funções, primeiro dizer que fazer justiça provavelmente é das profissões mais hercúleas, as mais difíceis que existem, fazer justiça para o ser humano. Então, isso significa que nós temos que entender que um juiz, no exercício da sua função, ele não tem que, independentemente de ter sido nomeado por quem quer que seja, ele deve se cingir ou obedecer aqueles que são os conhecimentos que ele tem sobre a matéria jurídica, assim como obedecer às leis e à Constituição da República. Então, aqui é um aspecto que é muito importante. É aquela que é a consciência dos juízes no exercício. Mas eu fiz uma pergunta direta. Mas permita que eu Há fale. separação de poderes em Moçambique? Há separação de poderes no Moçambique. Qual é Na a separação perspectiva. de poderes? Agora,
separação de poderes, ela se manifesta, portanto, primeiro, pela existência dos três poderes. Exato. Existem três poderes. Mas esses três poderes, no seu exercício, eles não são como eram, por exemplo, exercícios vistos há muito Não são tempo. independentes. São independentes até um certo ponto. Ok. Por uma razão muito simples. Porque em cada setor, em cada poder, existem aspectos que devem ser tratados com o outro poder. Exato. Devem ser vistos a nível administrativo, a nível político, a nível judicial. Não é? É possível, Moçambique, o Poder Judiciário processar o Presidente da República em exercício? Colocar o Presidente da República no banco dos réus? Mas isto é possível, Moçambique? é possível se a Constituição o prever. É uma questão muito básica. A Constituição da República, o que é? É uma manifestação da vontade do povo, atendendo e considerando que as pessoas que aprovam a Constituição da República são tidas como representantes do povo. São eleitas para representar o povo de um determinado Estado. Ok. Portanto, se essas pessoas aprovam uma determinada Constituição, essa Constituição é aquela que é válida. Que deve funcionar. Que deve funcionar. A Procuradora-Geral da República, que foi nomeada pelo Presidente da República, Sim. ela, em Moçambique, Sim. pode levantar um processo contra o próprio pai que lhe nomeou? Mas aqui não é questão de pai. Não, estamos a falar de separação de poderes Sim, mas em Moçambique. Da linguagem que está a usar. Exato. Não é pai, é Presidente da República. O Presidente da República lhe nomeou por Agora, confiança. Espera. Não por competência, confiança. Não, é questão de confiança. Confiança política. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Quando um Presidente da República nomeia alguém, Não nomeia um estranho. O Presidente da República não nomeia um Mas estranho. tem que- Nomeia o seu, do seu partido. Não é assim. Talvez, se o senhor apresentador fosse Presidente da República, faria assim. Mas o Presidente da República... Mas eu posso lhe provar, como apresentador, Sim. que todos aqueles que foram nomeados pelo Presidente da República são membros do Partido Frelimo, em que ele é presidente. Mas isso não significa necessariamente que sejam seus. Se ele é o presidente do partido. Sim, porque a Frelimo ganhou as eleições. ajudar, Sr. Mianga, sobre Ah, a separação de não, poderes? mas é que não, agora quero interromper. Muito bem. Eu fiquei calado. Fica à vontade. Já querem começar a interromper. Fica à vontade. O que é que está acontecendo, na verdade? É que o partido vencedor das eleições, o segundo que consta na Constituição da República, não é? Tem o direito de formar governo. Ou não? Então, é o partido vencedor. Perceber? Então, se está claro isto, então, naturalmente que ele vai recorrer, primeiro, aos quadros, não é? No seu seio do seu partido, depois pode, eventualmente, recorrer a outros quadros que não sejam do seu partido. Mas que não é do partido Frelimo, não é? Então, nós não. É do partido Frelimo. Está falando de Namorete? A questão da Da Renam. confiança, a questão da confiança é fundamental, porque há que haver respeito, há que haver obediência, há que ver, sobretudo, o que é que acontece? O presidente levou o que foi sufragado, portanto, o que foi sufragado pelo povo é o manifesto do Partido Frelimo. Então, há que implementar. Os quadros do Partido Frelimo estão em primeira linha no domínio Na daquelas... implementação do programa da Frelimo. No programa da para Frelimo. governar o nosso país. Naturalmente. Se for um outro partido, também... Como é que pode a nossa Constituição da República? A Constituição da Do ponto de República. vista de lei e de execuibilidade da própria Constituição, Mas é- do ponto de vista prático. Olhar para um aspecto muito importante. Desde 1994 até cá, há um processo que visa, sobretudo, a consolidação do Estado democrático. Qual é o princípio da consolidação do Estado democrático? Ele funda-se, portanto, naquilo que são a observância ou o respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos, não é? É um processo que não se espera que se materialize no dia seguinte. Não é automático, não é tocar num botão e já está. Há elementos que são muito importantes. Vou dar um exemplo. O exercício dos direitos humanos não se cinge só à lei. Como tal. Exato. Ele exige outros elementos que são muito importantes. Por exemplo, o desenvolvimento, a garantia
do cidadão de acesso à educação. É preciso que o Estado consiga colocar em todas as localidades, em todos os bairros, uma escola primária que permita, mas há que entrar a questão do poder econômico neste aspecto, não é? Então, esse direito, em algum momento, pode ser sonegado, não de forma intencional, mas condicionado à falta de dinheiro. Condicionado à falta de dinheiro. Queria intervir. Sim. Muito obrigado, Somianga. É o seguinte, não vou discutir, não vou debater o debate do colega de painel, mas dizer só simplesmente que ele está a ficar equivocado. Nós, em Moçambique, a Constituição que nós temos é uma Constituição que não tem a ver com o regime democrático. É uma Constituição feita só para enganar, que tem a ver com regimes ditatoriais. O Presidente da República pode não ser Presidente do partido, mas ele tem superpoderes sobre todos nós como moçambicanos. Então, como é que eu, na minha opinião, eu digo que este documento que chamamos de Constituição tem que ser mudado. O próximo Parlamento, os próximos que vão ser eleitos, devem mudar esta Constituição para haver separação de poder. Mas primeiro tem que se trabalhar muito. Por quê? A Filipe manipula porque tem esquadrões de morte. Quantos juízes, por exemplo, do Poder Judiciário já foram mortos? Procuradores. Não tem segurança, mas tem pessoas, camaradas, que têm segurança sem direito alguns. Só por ser membro do partido. Sim, tem segurança privada, tem polícia lá em casa dele. Então, o grande problema aqui, nós nunca vamos implementar esta Constituição, que até tem muitas leis que, se eu um dia entrasse no Parlamento, ia levar proposta de leis para alterar, portanto, essas incongruências. O que é que deve ser mudado na nossa Constituição? Última coisa recente é a lei dos partidos políticos. Não pode haver uma lei que diz que eu, como presidente do partido, ou sou maçango, tenho, por exemplo, um idile, pode ser por desavenças pessoais, não da organização. Ele senta, escreve, ou eu sento, escrevo, tiro amanhã. Então, essa aí não é uma lei para o bem da sociedade. Por quê? A sociedade elege alguém, não é? Elege alguém para dirigir, é cabeça de lista, tudo bem. Mas depois o presidente do partido acha que não estão a se entender e tira no meio do mandato. Então, essa lei é uma das coisas que deve ser mudada. E a outra coisa que deve ser mudada é o próprio Ministério do Interior, assim como o Ministério da Defesa. São áreas sensíveis, mas a Frelimo manipula muito. Por que é que até hoje o sistema SSTAF está a pagar 70 meticais, 100 meticais? Há esquemas, há polícias não polícias, há polícias que não trabalham, há funcionários, há esposas, amantes de dirigentes que estão a receber na folha, portanto, desses ministérios. Nós já acompanhamos o Salvador Tumungo, que recebia milhões e diziam que era para Cabo Delgado. E há um jornalista que publicou isso e depois ele processou. E o jornalista agora está a processar o Salvador Tumungo. Sim, para ver se é indemnizado. Exatamente. Foi alvo de calúnia e difamação. O grande problema para nós termos um país democrático, temos como moçambicanos assumirmos como Ministério do Interior e Ministério da Defesa. Há sanguessugas, há gente que enriquece pela morte dos moçambicanos, pela morte dos nossos militares. E o segundo assunto tem que haver a descentralização dos fundos. Não podem ser geridos, por exemplo, o professor não tem horas extras de segunda turma. Tem que ser perguntar ao ministro das Finanças, o que é isso? Que Estado é esse? Que democracia é essa? O juiz, como é que vai ser independente se quem tem que pagar é o executivo? Pese embora aprova seu orçamento, mas para sair o dinheiro depende do executivo. O executivo, quando quiser, arquiva o dinheiro. Vão contando cada filme. Por exemplo, agora, o meu colega Massango... Quem quer usar da palavra pode ficar à vontade. Estava a dizer o seguinte... É só um ponto de ordem. Sim, estava a dizer que o Estado não tem dinheiro. Obrigado. O Estado tem dinheiro. Nós já tivemos Quer mais de rebater? 42 carregamentos do gás e o presidente da República anda com um carro blindado do último grito que usa o Matadona Trump e outros por aí. Não vai nos dizer que não há dinheiro. O que estão a fazer esse regime? Estão a levar todo o dinheiro para os bolsos, não sei se outro inteiro, e estão a construir obras públicas de má qualidade e de muito dinheiro. A título de exemplo, nós vimos uma praça na beira
de 4 milhões, mas nós temos uma praça de 70 e tal milhões da juventude. E temos casa de banho aqui na 24 de julho, de 7 milhões, mas aquela coisa... Essa casa de banho que está aqui, essas coisas que andam. na Guerra Popular, Sim. aqui na paragem, Tanto dinheiro para uma cozinha. foram de 4 casa. milhões aquela... Para 7 por aí, tinha placa. Agora que estou a falar aqui, eu questiono como cidadão que pago imposto no município da Matola, o meu círculo. Então, eu questiono por que é que esse tal atual edil está a reabilitar a via Quem? que está aí, o Paruca. Júlio Paruca. Está a reabilitar a via que vai a Patrício Lumba, aquela zona do quartel, para quem conhece Dom Bosco. Exato. Não temos placa ali, e o que estão a fazer parece que é pedra e pó, depois põe a água. É mais uma lavagem de dinheiro, está a tirar dinheiro, fundos do município para fins pessoais. Nós queremos saber quanto é que custa e questionarmos também a qualidade. Se o projeto é de pôr pedra e pó de pedra, vamos saber que bem, estão a tapar as covas com pedra e pó. De pedra. Sim, não, Obrigado. aquilo que seria. Obrigado. Segura, pediram a palavra aqui, mas quem pediu primeiro foi o Hélio Langa, antes do ilustre. Sim. Fica à vontade. Pediu, é um ponto de ordem. Sim, primeiro porque... Leva o microfone do Massango. Primeiro porque... Leva o microfone do Massango. Primeiro porque eu queria perceber melhor qual é o tema deste debate. Não é? Não, se for isso aí, então entrega a ele, porque quero comentar sobre o tema. Depois vou lhe explicar. Agora, Separação de poderes. separação de poderes. Então, esta questão da separação de poderes, não é? Como eu dizia, os juízes, no exercício da sua função, eles têm que agir em consciência, em obediência àquelas são as leis e em obediência à Mas Constituição. esses que roubaram da votos, República. que ajudaram o roubo de votos, agiram em consciência. Agora, tem que ir direto à realidade, Então, dizer claramente o que é que está a bom, acontecer. eu penso que o que é que nós estamos a fazer aqui? É que nós não... Os juízes em Moçambique agem em função de quê, doutor Hélio? Diretamente, eu gosto de respostas diretas. Sim. Na sua Mas- opinião, agem em conformidade com a lei e sua consciência? age em conformidade com a lei, Isso mas é consciência. pode haver algum juiz, como em qualquer outra atividade, como em qualquer Seja outro reboque país, de um partido político. que possa agir, portanto, obedecendo a outros ditames, que não sejam aqueles os legais. Ok. Isso acontece. Exato. Agora, mas isso não é a Não norma. pode ser generalizado. Não é a questão da separação de poderes que entra aqui. É um problema Pessoal. pessoal. Portanto, a lei é clara nisto e o juiz, quando faz o juramento, é claro também nisto. Portanto, ele jura diante de quê? Da Dos seus República. pares, etc. Exatamente. Agora, o que é que está acontecendo aqui é que nós não podemos fazer confusão neste aspecto. É preciso entender que, mesmo a questão da separação de poderes, por exemplo, como é que o poder é limitado? Um dos elementos fundamentais para a limitação do poder são os direitos do cidadão. São os direitos humanos. Portanto, a partir do momento em que alguém viola os direitos humanos, não é? Tem que haver uma intervenção imediata. É por isso que nós temos visto, por exemplo, a estrutura da sociedade, do Estado. Para além do Estado, a sociedade também se estrutura para zelar, para cuidar que o Estado possa ser rigoroso na observância destes aspectos. Ok. Refiro-me, por exemplo, a organizações da sociedade civil. Quando há uma violação qualquer, mesmo lá onde ele está a falar da exploração do gás, nós vimos organizações relacionadas que estão a reclamar questões da distribuição de terra, questões de... Mas é Moçambique. Para ajudar o cidadão, Ok. a zelar, portanto, a ceder àquilo que são os seus direitos. Agora, eu volto para um aspecto muito importante. O processo da consolidação do Estado de Direito E democrático. e democrático é um contínuo, processo. É um processo em si Muito próprio. bem. João Massão, vamos a isso. Pega o microfone, já está pedido palavra. Langa ou Muyanga, nós, como pessoas, como moçambicanos, precisamos de crescer, quer nos conceitos, não é? Porque a primeira coisa, ao falarmos da separação de poderes, temos que olhar o nosso sistema político. O nosso sistema político é presidencial. Passado 48 anos depois da independência, ainda é eficaz esse sistema? Está aqui a pergunta. Não é? Porque as outras democracias que usam um sistema semipresidencialista, tem lá a figura do presidente da República,
depois tem a figura do primeiro-ministro. Estamos a falar do sistema parlamentarista, onde o chefe do governo. Onde o chefe do governo é o primeiro-ministro. Aqui em Moçambique, este senhor que está aqui no meio de nós é presidente da República e chefe do governo. Então nós temos que discutir. Isso é vantagem ou É desvantagem? desvantagem. Por que prevalece em É Moçambique? desvantagem. Então, eu quero traduzir a minha forma de analisar este assunto, buscando o pensamento do meu colega Hélio, quando fala deste processo, do processo, que nós temos que observar a questão da separação como se um processo. Olha lá, um homem de 30 anos já é homem maduro. O homem de 30 anos, 20 anos, já responde por si. Por si. Aliás, com 18 anos, costuma dizer que este aqui é maior de idade. Quando passa dos 18 para 20, já é homem. Pode casar. Quando tem 35 anos, Já tem que estar na sua casa. quando tem 35 anos, que a nossa Constituição da República, não é? Até assegura para quem quer ser candidato a presidente da República. Então significa que com 35 anos, essa pessoa é matura, essa pessoa é adulta. Já não é jovem. Já não é jovem. E quando nós temos uma democracia, temos um Estado com 48 anos de idade, então significa que esse Estado é um Estado, não é? É um Estado crescido. Mas nós estamos a olhar aqui um retrocesso bastante maior. Porque nós estamos a discutir a questão da separação de poderes. Vamos falar, por exemplo, de Cabo Verde. Vamos olhar como é que a democracia funciona, rola na República de Cabo Verde, onde temos o presidente. Vamos falar daqui de Portugal, não é? Que são os nossos amigos históricos, porque nós estamos a falar da democracia. Onde há separação de poderes, nem a acumulação de quem é chefe de governo, é presidente da República, nomeia ministro, nomeia os procuradores, nomeia os presidentes dos tribunais, nomeia... Não. Nós, como país, precisamos de discutir hoje aquilo que dizia o professor. Mas por que 48 anos depois isso prevalece em Moçambique? Prevalece porque o nosso sistema de governação foi abocanhado por indivíduos que não querem a democracia. Moçambique é um Estado de direito democrático na Constituição. Mas na prática? Mas na prática não é. Na prática não é. E eu quero trazer aqui um dado bastante interessante, os que estudam ciências políticas, quando nós falamos da tipologia, por exemplo, de partidos políticos. A Frelimo, quando entra aqui, era descrito como partido de massas. Não é? Era partido de massas. Hoje, a Frelimo do meu amigo Hélio já não é partido de massas, é partido de um grupo de pessoas, onde está o Hélio, onde está o presidente Nhusi, onde está o secretário-geral, onde está exatamente aqui. Deixou de ser o partido do povo. Já não é partido aquele que observa as preocupações do povo. Onde o povo, quando diz, nós temos problema de água, porque o papel do governo é prover serviços sem trocas políticas. Exato. Nós não precisamos de votar para o governo trazer água. Nós não precisamos de votar para o governo trazer estrada. Nós não precisamos de votar para o governo pagar os professores. Nós não precisamos de votar para termos uma melhor saúde. Porque o Estado tem, de facto, este papel de prover serviços. É um dever. É dever do Estado. Sabe por quê? Porque este mesmo povo paga o imposto. Em Moçambique é troca-tinte. Votem-nos, nós vamos fazer a estrada. Votem-nos, nós vamos dar água. Votem-nos, vamos trazer vento. Votem-nos, vamos trazer chuva. Votem-nos, vamos... Não. Obrigado. Então, o partido atenção, deixou de ser o partido do povo. Atenção. Depois vai responder. Atenção, um minuto só. E nós estamos a falar exatamente desta questão da separação de poderes. Temos que refletir hoje, porque este assunto foi trazido na Assembleia da República pela Renamo e o MDM, mas também temos que olhar o sistema político. Se vale a pena a gente abarcar um sistema presidencialismo, onde o mesmo presidente continua a acumular poderes, ou nas próximas eleições de outubro, vamos escolher o presidente da República, que terá como a função da garantia constitucional, é chefe do Estado. Ele tem o poder de dirigir as Forças Armadas, mas o poder executivo está com o primeiro-ministro. O poder executivo
Em Moçambique, o poder executivo está com o presidente. O controle de gás de lá, Está com o de presidente. Rovuma, está com o presidente. O controle de tráfico dos órgãos humanos está com o presidente. O controle Do terrorismo, do então. terrorismo está... Não. Não é isso que... Não que é pretende. esta Obrigado, coisa Marcão. que- Segura, só que- para introduzirmos o nosso amigo. O Partido Frelimo deixou de ser um partido de massa. Já não é o partido do povo. É assim, o meu colega Massango está a dizer uma coisa que contraria a ele mesmo. Quando ele diz que é troca-tinta. Na verdade, os partidos políticos, agora mesmo, vamos entrar para campanhas eleitorais, é o que vão fazer, incluindo o partido dele. Vão lá às populações e vão dizer, olha, votem em mim porque tenho este projeto político para desenvolver o nosso país. Então, esta questão é uma falácia, não é? Ele é um raciocínio com a aparência de verdadeiro, mas que é falso. Ok. E ele sabe disso. Agora, a questão da Frelimo ser um partido de massas, Já não é? é um partido de massas, é evidente. Quer Qual dizer, é a há uma evidência? discussão. A evidência maior é os resultados das eleições. Não foi roubado, não. Roubado? Os votos não foram roubados. Roubados onde? Como é que se roubam os votos? Quer dizer, todo esse sistema... Bem, é assim, nós não podemos continuar. Nós não podemos não estou fazendo continuar. pergunta. Eu quando falo, esses senhores vêm, sempre me interrompem. Esses senhores já não me Mas eu estou deixam atento. expor o meu pensamento, porque eles esforçam-se por dizer que foi roubado. Agora, ele falava de 48 anos, não é? Do exercício do poder da Frelimo. E como é que ele permite que em 48 anos ele seja roubado? Onde é que ele está? O povo agora questiona. Este senhor que diz que é roubado, o que é que acontece na sua casa quando você é roubado? O que é que você faz quando você é roubado? Você fica à espera que venham me roubar mais uma vez? É o que você faz? Ou você toma, portanto, medidas. toma medidas Para garantir a segurança da sua casa. na sua casa. Agora, nós não podemos continuar aqui, não é? A cantar a mesma cantiga de embalar, não é? Não podemos continuar a cantar a cantiga de embalar. Nós aqui estamos a debater um assunto muito sério. A separação de poderes. Eu falava aqui do aspecto que para mim é fundamental. A questão da consolidação do poder. Ele fala, por exemplo, da necessidade de se adotar o sistema semipresidencialista. Exato. É uma proposta que ele tem que levar, se ele ganhar, se ele entrar, ou tem outro mecanismo. Mas tem que ser se ele ganhar ou mesmo a própria Frelimo Como a pode sociedade mudar isso. civil também pode levar a fazer a proposta. E se ela for, portanto, aceite pelos órgãos competentes, como no caso o poder legislativo, ele vai estar lá. Mas o sistema semipresidencialista, na sua opinião, doutor Langa, Sim. na sua opinião, Sim. o sistema semipresidencialista não é o melhor sistema de governação? A própria Mas você fala- democracia, Winston Churchill disse da democracia, a própria democracia não é o melhor sistema, mas é o melhor que há. Portanto, A própria democracia não é o melhor sistema. Quer dizer, Winston Churchill, que é um dos grandes líderes do século passado, não é? Pensador. Falou disso, pensador. Então, nós não podemos dizer assim que este sistema é melhor que o outro. Por exemplo, a questão do semipresidencialismo, deste tipo de democracia. Eu questiono, por que é que aqui em África, as universidades, os pensadores como o Massango, não encontram um mecanismo de estudar uma democracia adequada ou A realidade de cada país. De cada país, ou do nosso sistema social. Nós Ok. temos um sistema social que provavelmente não é igual ao sistema social sul-africano. ocidental. Então, esta coisa de encomendarmos as coisas, é que muitas vezes pode nos levar ao buraco. Nós usamos o sistema que encomendamos ali, acolá, e depois ele quer ir para o governo, mas quer encomendar um sistema que provavelmente pode se mostrar inadequado para o sistema, para o país. Muito que obrigado, nós muito Então, obrigado. Nós temos Professor que Santismo, pensar é a sua nós, vez agora. para nós próprios. É o seguinte, está muito claro que não há separação de poderes quando o Presidente da República, por exemplo, nomeia procuradores, juízes do Tribunal Supremo, e o Presidente da República, como governo, com o seu governo, é que detém, portanto, os fundos, o dinheiro que tem que ser distribuído pelos ministérios, pela Assembleia da República. Então, isso é uma prova inequívoca de que não há separação de poderes. Mas não só.
Eu concordo com os colegas, o Hélio também concorda que esta Constituição que nós temos é uma Constituição que deve ser, portanto, revista. Por mim, poderíamos até não irmos, portanto, buscar modelos, sei lá onde. Já temos mais de 40 e tal anos como Estado, já temos experiência suficiente, que é para, portanto, podermos termos uma Constituição da República, uma Constituição com clareza, mas temos problemas sociais que temos que resolver. O maior problema de países de democracia em crescimento como Moçambique, o grande problema é a fome. O colega estava a dar exemplo de Gafrelimo, não governa só sozinho, até chama membro de oposição. Aquele que foi lá, o doutor Namburite, foi por causa da fome, ele é um político de fome. Temos também o outro que está em Vaticano. É um político de fome, um político de facto. Até pior esse que está em Vaticano. Abandonou o partido dele aqui. Quem está em Vaticano é o Raul Domingos. Raul Domingos. Abandonou o partido dele e foi ficar lá. E temos outro aqui nos TPM. Há um aqui nos TPM. O Miguel Mabota. Exatamente, Miguel Mabota. Abandonou o partido. E vamos ter tantos outros. Esses aí não estão, portanto, a fazer política. Então, qual é a mensagem que a Frelimo, ou o governo da Frelimo, está a tentar transmitir aos moçambicanos, ao nomear figuras que não são do partido Frelimo para ocuparem cargos como esses de embaixador, etc, etc. Parece que essa coisa de embaixador até que está mais na moda do que outra coisa. Mandam eles para fora para ficarem lá. Parece que a ideia, se calhar, não é... Qual é a sua opinião em relação a isto? A gênese da Frelimo é de banditismo. O que eles estão a fazer, na verdade, é para atrapalhar a opinião pública, para distrair. O embaixador que está em Vaticano e o outro, tem lá pessoas a lhe policiar, até gravações. Da Frelimo? Sim. Ou ele se entregue em off, que eu já faço parte da vossa equipe. Tem pessoas a lhe policiar e tem alguém que recebe como embaixador no lugar dele, ele recebe também. Aquilo são mais custos para o Estado moçambicano. Está a dizer que o Namburete que está lá nas Arábias, está a ser policiado. Sim, que está a fazer esse trabalho. Eu, para mim, não vejo com bons olhos, porque aquilo estão a fazer de má fé. Mas não é tal inclusão política, não é tal inclusão? Não é inclusão. Se fosse fazer de boa fé, poderiam, por exemplo, ter nomeado alguém como ministro. Por que é que não nomeia alguém no Ministério da Defesa, Ministério do Interior e outras coisas? Nós temos problemas aqui. Lá é só para ir gastar dinheiro, passear. E esta figura que é colocada lá, tem polícia. Veja só a eleição dos governadores. Nós temos governador eleito, temos secretário do Estado. Só para perceber, quem é polícia do outro é claramente o secretário do Estado. Que em tudo que a Frelimo faz tem polícia. Então, um embaixador da oposição, mas um outro oculto da Frelimo, são mais gastos. É só para tirar dinheiro. Eu acho que isso aí interessante. Não traz interessante uma a sua vantagem abordagem. para eu, como cidadão, que eu pago imposto. É interessante. João Massango, vamos lá. Estamos a correr para as eleições gerais de 2024. A entrega de candidaturas e inscrições começaram ontem, segunda-feira, dia 22, hoje é dia 23. No primeiro dia de entrega de candidaturas, apenas 2 partidos políticos é que foram à CNE para submeter as suas candidaturas ou para fazer a inscrição para que possam concorrer no próximo pleito eleitoral. O partido Podemos, que é um partido conhecido, pelo menos ao nível nacional, podem não conhecer o líder, mas sabem os moçambicanos que existe um partido que se chama Podemos. E depois há um outro partido que foi se inscrever, que se chama Partido Ecológico. Eu pensei que fosse o partido do Massango. Não é o partido do Massango que foi se inscrever na CNE. O que é que se passa, Massango? Eu sou da opinião de que num Estado de direito democrático a liberdade política é individual. Nós temos a nossa Constituição, temos a lei dos partidos políticos, mas importa, se calhar, eu esclarecer este assunto de forma tão clara e evidente. Na República de Moçambique tem 3 partidos políticos.
que tem quase a mesma ideologia, porque as pessoas que estão nesses partidos, todos estiveram num único partido. Estamos a falar do Partido dos Verdes. Há quem pensa que o Partido Ecologista é Partido dos Verdes, meu partido. Mas não é. O Partido dos Verdes é o partido de onde nós todos saímos. Os verdes. Os Verdes. Os Verdes nasce o Partido Ecologista e nasce o Partido... Mas parece o ecológico. contrário, pá. Parece que todos nasceram do Partido Ecologista. Não, logicamente, porque quem mexeu a máquina desse partido fui eu. Eu fui secretário-geral do Partido dos Verdes de Moçambique. Fui eu o fundador do Partido dos Verdes. O que nos fez sair em 1997 foi por causa de um conflito interno dos presidentes, os falecidos presidentes Alberto Ismail, que mais tarde veio fundar o Partido Ecológico de Moçambique. Mas o Partido Ecológico eu não conheço. Não existe. Eu não conheço o Partido Ecológico. Nunca ouvi. Ouvi hoje pela primeira vez. Não, existe. Este partido, não estou aqui para falar deles, é um partido que ao longo desse todo o tempo esteve nas coligações com os outros partidos, mas porque nós sabemos, estamos num ano eleitoral, onde este ano essas eleições têm financiamento. Você vai ver todos aqueles partidos políticos que nunca se deram na cara, vão ter de facto a oportunidade. Mas eu não E o governo vai dar dinheiro a esses vai, partidos? Logicamente vai dar, não tem como. E isso de facto mancha sobremaneira aquilo que é o nosso processo democrático. O nosso processo de democracia, porque tem um dado muito interessante que eu também pude ver. Se vocês repararem o símbolo eleitoral deste partido e o símbolo eleitoral do Partido Ecologista você consegue aí? Fly, você consegue trazer um símbolo do Partido Ecológico? O símbolo eleitoral. Se você conseguir, meu irmão, não há problema. O símbolo eleitoral. Se não conseguir, também não tem problema. O símbolo eleitoral. Então, temos que comparar ecológico e ecologista. São dois partidos diferentes. Eu não conhecia o ecológico. Eu conheço o Partido Ecologistas e conheço o Partido dos Verdes. Pensei que já não existisse mais. Voltei a saber da sua existência quando recebi aqui no meu programa. Eu queria pedir uma coisa, Mianga. Não gostava de discutir, apenas era esclarecimento, porque nós temos um Mas tema. Isso afeta ou não afeta? Não, é um tema esse. Afeta. Esse é um tema, por isso que tem GC. Afeta, porque mesmo para as pessoas poderem perceber da existência do Partido Ecologista, foi um processo que eu pessoalmente bati muito. Hoje as pessoas já reconhecem a existência do Partido Ecologista. Muita gente olhavam para mim como fosse dos verdes. Dos verdes. Até hoje tem alguns intelectuais que olham como partido dos verdes, mas nós somos do partido desde 2000. Desde 2000, quer dizer, estamos já há 24 anos. 24 anos com o nome, mas as pessoas porque conheceram no coisa então. Os verdes. São fenômenos, só o povo na devida altura, de facto, saberá. Vai, Guto. Ok. O que eu queria dizer, meu irmão, em relação a este assunto? Partidos políticos vão surgir muitos agora. Temos um partido ecológico. Mas, primeiro, sabia da existência de um partido que se chama Ecológico? Bem, Seja sincero. Não sabia, é uma surpresa. Conheço alguns partidos, como o Sony, parece que o próprio presidente já faleceu. Há muitos partidos que existem, de facto. E não tenho muita coisa a dizer, mas concordar com ele quando diz que nesse ano, como há financiamento, mesmo aquele partido que nunca deu cara, nunca colou nenhum manifesto, nunca fez nada, há de aparecer que é para poder ter financiamento. O que é muito mau. As pessoas deveriam, portanto, fazer trabalho político e trabalhar para poder ser alternativa aos bandidos da Frelimo e governar. Obrigado. É assim, na verdade, este assunto do Partido Ecológico, eu não sabia, primeiro. Todos não sabiam que existe um partido chamado Ecológico. Eu vi no jornal, vi PEMOS. PEMOS, não sei o que é, né? Temos ou podemos? Não, tem o Podemos e o PEMOS. Não, mas como são partidos que
de fato, quer dizer, não me preocupei muito em perceber, era uma inscrição, só um partido. Ah, hoje entrou um Pemos hoje. Ontem, os dois. Não, ontem foram dois. Foi o Podemos e... O Pemos é partido ecológico. Ok. Ah, Partido Ecológico. Sim. Tá certo. Então, quando ele fala, ele me faz recordar uma história recente que aconteceu num país irmão, como dizia aqui o colega do painel, em Portugal, que houve uma coligação que é a AD e havia um partido chamado ADN, não é? E esse ADN acabou conseguindo votos, segundo estudos lá, conseguindo votos da AD, não é? Que é a Aliança Democrática. É a se Aliança calhar. Democrática, porque as pessoas viam... Enquanto lá era a Aliança ADN, Democrática, se calhar nacional. Okay. Sim, qualquer arena democrática, uma coisa assim, nacional. Então ali é AD e o outro é ADN. Então, esta questão é uma questão que, parecendo não ser muito importante, precisa ser revista, né? Porque na fonética e há uma certa confusão que cria nas pessoas. E é preciso evitarmos, criarmos... Porque as pessoas... Isto faz parte daquilo que são os exercícios dos direitos do cidadão. O cidadão não pode ser coagido ou induzido, sobretudo, né, a cometer um erro desses. Ele a pensar que está a votar neste, acaba enquanto está a votar no outro. Não é? Então, eu acho que é um assunto que, a nível mesmo das instituições, ou aconselha-se os partidos a encontrar uma forma melhor de trazer uma nova... De criar nomes. Criar uma identidade visual ou identidade própria para evitar esse tipo de confusões. Ok. A nível do empresário, dos empresários, por exemplo, esta questão já está acautelada, né? Tem lá o Instituto Exato, propriedade intelectual. Então, que prevê esse tipo de situações. É aconselhado, não, meu pai já existe um registro, procura lá um outro nome que possa identificar aquilo que é o seu negócio. Agora, a nível dos partidos também, sou de opinião que deve haver esta abordagem para evitar, mesmo para a proteção daquilo que são os direitos do cidadão. Muito obrigado. Obrigado. Professor, há um dado muito interessante. Os partidos agora não estão a entregar as candidaturas. Estão a fazer inscrição. Estão a fazer a inscrição que termina no dia 7 de maio. Então, depois segue a fase da entrega de candidaturas. Muito obrigado. Tem alguma coisa para dizer, para terminar? Sim. Eu só queria dizer que vamos ter muitos partidos, porque o próprio partido do Frelimo cria vários partidos que é para baralhar o processo eleitoral e continuar a estar à frente. Para a Frelimo e a Renamo é um casal, é uma moeda de faces diferentes. Não estão interessados numa democracia genuína. De tal forma que até eles controlam, portanto, tudo. Até no Conselho Constitucional tem Frelimo e Renamo. Ok. E outros órgãos. Essa sociedade está em caos por causa... O Partido Frelimo é que está a criar esses partidinhos. Está em caos por causa desse casamento de Frelimo e Renamo, sobretudo nesse ciclo governativo em que nós temos esse incompetente Presidente da República e também temos incompetente o Sufo Momade. São duas figuras que não têm nada de gestão, não têm nem de partido, nem nada, não têm nada a ver. Só tenho ouvido que o Nilson era bom quando estava lá como presidente do... Não, na Beira, foi presidente de um clube de futebol. Era bom porque aquilo é entretenimento. Agora, brincar em levar uma figura, aliás, uma pessoa pobre para governar um país, isso é um erro. O Sufo Mamadi era bom lá também como militar porque só dava ordens. Acho que nem correr não conseguia correr, só dava ordens e acabou.